paixão e lágrimas. É o que tem vindo no meu coração todos esses dias de janeiro para cá. Fogo, paixão e lágrimas. Quando estava orando pela conferência, estava orando pela vida de cada um de vocês, cada caravana que ia se deslocar, falando: Deus, não é possível que apenas 4 dias. Foi quando o Espírito Santo falou que o que Ele faria nesses dias aqui não se resumiriam a esta data em específico, mas que os frutos que iriam sair daqui iriam ecoar pela eternidade. Só na eternidade nós vamos descobrir os frutos que vão sair deste lugar. Quantos de vocês aqui buscam uma unção? Quantos de vocês aqui buscam uma unção? Quero que você pare agora e pense o que fez você se deslocar, os daqui de Marília, da sua casa, e os de fora da sua cidade, um dia antes, 2 dias antes, algumas horas antes, passar esses dias aqui, ter esse investimento e voltar. Isso já mostra algo muito interessante. Mostra que vocês estão dando um passo, que vocês já estão vindo de encontro com algo que o Espírito Santo está fazendo, mas não é o suficiente. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: eu vim para esses dias me encontrar com Deus e sair daqui totalmente transformado, derramando lágrimas pela minha geração, apaixonados pela presença de Deus e queimando por vidas com o fogo do Espírito Santo. Queridos, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Foi algo, olha que nós já organizamos eventos aqui, né? Talvez alguns de vocês vieram até nas 5 conferências, não só na de jovens, mas também na conferência em chamas, na conferência de mulheres, em algum encontro. Mas essa conferência, nós percebemos que nós estávamos tendo muita oposição, nós estávamos tendo muito entrave, muitas dificuldades, coisas do tipo que, se vocês passarem por essa porta aqui, é a única porta do ginásio que vai ter uma fechadura cinza, né? E se vocês olharem aqui, vocês enxergam que as portas, elas se encostam, mas precisamos deixar pessoas, porque essas portas não trancam, né? A ponto do bombeiro chegar e falar assim: não, eu quero que vocês troquem essa fechadura. Não, mas o evento já é sábado, né? Não, mas precisa trocar, porque aí se precisar abrir. Não, o senhor não está entendendo, essa porta não tranca, não tem chave, todas as portas do ginásio não trancam. Não, mas é bom trocar. E aí, sexta-feira, o ganha-tempo fecha 5 horas da tarde, 17 horas. Vocês sabem que horas que saiu o alvará da nossa conferência? Sexta-feira, 17 horas. Talvez até alguns minutos a mais, porque tinha um pessoal nosso lá, para que saísse esse alvará. Aí algumas pessoas chegaram e falaram assim: pastor, por que o senhor colocou um painel de LED no chão? Não tinha que subir ele? Na verdade não, né? Na verdade a ideia e o projeto atual, que estava autorizado previamente, era que o painel ficasse aqui juntamente com a iluminação em 4 faces. Porém, na semana, nós não tivemos também essa liberação, e aí as carretas já estavam aqui, não tínhamos como mais voltar para buscar mais estrutura, para poder subir esse telão que nem nós subimos aqui. Coisas que nunca tinham acontecido. E para fechar a situação, se vocês olharem agora que está sol, vocês vão enxergarem que vocês conseguem ver vários pontos que entram água aqui. Pode soltar o vídeo se vocês estiverem aí, por favor.
E sexta-feira à tarde, estava indo para Sertãozinho em uma conferência. Dá uma olhada aí, ó. Isso aí é a chuva, os meninos filmando a água. Mas sexta-feira à noite, choveu tanto, mas choveu tanto aqui em Marília, que se vocês enxergarem a quadra, vocês vão ver que esse degrau aí é alto. E a água começou a subir aqui para a madeira da quadra. E a gente olhava para o teto assim, a gente pensava, será que se chover, as pessoas vão molhar mais aqui dentro ou lá fora? E ainda para nosso desespero, a gente entra no aplicativo, e a previsão era de chuva 100% no sábado, 90% no domingo, 90% na segunda e 80% na terça. E aí eu falei, meu Deus, onde nós vamos colocar? Porque vocês não estão entendendo, a água ela descia na arquibancada e ela se encontrava aqui embaixo e começou a subir na madeira. E começou a dar um desespero santo, sabe? Fala, meu Deus. E queridos, eu fui orar, e no caminho para Sertãozinho, o Edivaldo foi me levar, eu olhava para aquela chuva, o limpador do carro dele no último, eu falava, meu Deus, está chovendo no estado inteiro. E na volta de lá eu cochilei. Chegando aqui próximo de Marília, eu cochilei. E eu comecei a ver de um lado, desse lado daqui, da minha frente. Eu comecei a ver como se fosse um terremoto e placas se soltando do chão desse lado, vindo em direção ao ginásio. E quando estava chegando próximo aqui, eu olhei desse lado, meu de lado direito, eram como se tivesse vindo uma coluna de fogo até o ginásio. E eu olhei do meu lado esquerdo, era como se tivesse vindo um forte vento. E quando eu olhei nas costas, nas minhas costas, era como se tivesse vindo uma cachoeira de água. E eu olhei tudo isso e falei, meu Deus, o que é isso? E tudo isso se encontrava aqui. E quando isso se encontrava aqui, o ginásio sumia. E eu falei, Deus, o que significa isso? Eu vou ler um texto aqui que não tem nem a ver com a pregação em si, que nós vamos começar daqui a pouco, mas para que você entenda o que o Espírito Santo quer fazer aqui. 1 Reis 19, verso 11, a seguir diz assim: ele disse, sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebravam as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. O Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém o Senhor também não estava no fogo. E depois disso, uma voz mansa e suave falou. Queridos, preste atenção no que eu estou falando para vocês. Vocês escutaram aqui os pregadores, não vou repetir o que eles falaram sobre o descende, sobre o que está liberado sobre o Brasil. Mas olhando para os meus jovens aqui, nós conversando nesses últimos meses, nós começamos a entender que nós precisamos ser uma geração de atitude, uma geração que faça as coisas acontecer, né? Tanto que em meio a toda essa correria, em toda essa turbulência, sexta-feira pela manhã, chamei os líderes de todas as nossas igrejas filhas que estão aqui representadas e disse assim para eles: olha, nós precisamos mudar a nossa mentalidade, nós precisamos ter aquela mentalidade mesquinha, que não acontece nada, que tudo é difícil, que não dá para fazer nada, que eu estou triste, que eu estou chateado, que eu estou amargurado, que eu estou depressivo. E queridos, depois o Senhor falou comigo que esse texto aqui, ele estava falando com Elias. Quantos aqui conhecem Elias, o homem que fez cair fogo do céu? Quantos de vocês já escutaram essa história? Quantos de vocês que calou mais de 400 profetas de Baal? E para o meu desespero, quando saiu todo esse espetáculo, veja que o Espírito Santo de Deus, ele criou um espetáculo. Veio vento, veio terremoto, veio as rochas despedaçando, veio uma coluna de fogo, e depois de tudo isso, o Espírito Santo falou.
Só que aí veio um temor muito grande no meu coração, que aquela noite eu não consegui dormir, porque quando Deus falou aqui, Deus falou assim: Elias, o que você está fazendo aqui? E ele começou a tentar se explicar, falar que ele era muito zeloso, que ele fazia a obra com excelência, e Deus ele começa a falar para ele assim: olha, volta para o caminho que você não deveria ter saído, você ainda tem coisas para fazer, você ainda tem que ungir o seu sucessor, que no caso seria Eliseu, você ainda tem que ungir Jeú como rei, e ele começa a falar várias coisas. E aí o Espírito Santo falou claramente comigo para eu trazer essa mensagem para vocês hoje, que Deus pode fazer um espetáculo, que pode vir fogo de um lado, vento do outro, terremoto do outro, água nas costas, pode fazer um dia, como se tudo isso aqui fosse inundar, e aí no outro dia ele faz um sol e seca tudo e não chove, e ele vai falar como ele falou, mas se vocês não tiverem uma atitude, não vai adiantar nada. E sabe o que gera desespero no meu coração? Se você ir lá para Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, o nome de Elias não está lá. Pastor, mas talvez na parte final de Hebreus 11, subentende-se que talvez ele esteja falando de Elias. Preste atenção, a Bíblia não subentende-se nada. O que ela precisa falar, ela fala. O que ela precisa comunicar, ela comunica. O que ela precisa nomear, ela nomeia. Um homem que fez cair fogo do céu, talvez um dos únicos homens na Bíblia que viu um espetáculo desse que nós acabamos de falar. Fogo de um lado, terremoto do outro, um vento muito forte do outro, a voz do Senhor sussurrando o que ele tinha que fazer. E se você for estudar a história de Elias, você vai ver que o que Deus mandou ele fazer, ele fez algumas coisas, ele não cumpriu tudo aquilo que tinha para cumprir. Pastor, mas ele foi levado aos céus como uma carruagem de fogo, é verdade, mas o seu nome não está escrito na galeria dos heróis da fé. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o que Deus vai fazer nas nossas cidades, nos nossos países aqui representados nos próximos dias, é algo que o Brasil nunca viu. Preste atenção no que eu estou falando para vocês. É algo que o Brasil nunca viu. As estruturas do Brasil vão ser abaladas pelo poder de Deus. Só que para isso nós precisamos de homens e mulheres de atitude e de coragem. É interessante quando nós estudamos sobre Israel, que Deus não dá nada para Israel. Ele coloca disponível e fala assim: conquista. Tudo que Deus tem para você, tudo que Deus tem para a sua igreja, tudo que Deus tem para a sua cidade, já está disponível para você. Cabe a você conquistar ou não conquistar. Eu quero falar com vocês essa manhã sobre algo que vai acontecer aqui nos próximos minutos. Na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 19 ao 25, diz assim: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz como judeus para ganhar judeus, me fiz como que estão debaixo da lei, para ganhar os debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, abre parênteses, não estando sem lei para com Deus, mas sempre debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fracos para ganhar os fracos, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm num estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós porém,
uma coroa incorruptível. Queridos, quando nós olhamos para esse evangelho aqui, o Paulo está falando sobre a nossa carreira, ele está falando sobre a nossa vida. E eu canso de falar para os meus líderes que o evangelho na nossa vida não é uma corrida de tiro curto, ela é uma maratona que dura uma vida toda. Porém, existem alguns momentos em que nós nos colocamos em uma zona de transferência, como nós estamos aqui. Você está correndo a sua maratona lá no Japão, lá no Chile, lá no Mato Grosso do Sul, lá em Pernambuco. Lá você está correndo a maratona da sua vida. E eu estou correndo a minha maratona aqui, e todos de Marília, todos nós corremos uma maratona que vai durar toda a nossa vida. Porém, quando nós chegamos a momentos como esse, momentos que nós estamos aqui, ou em alguma conferência que você chega, eu acredito que nós entramos nessa corrida de revezamento, e eu acredito que eu passo algo para vocês, os pastores que estavam aqui passam algo para vocês, e quando vocês conseguem pegar isso, vocês agregam isso na corrida da maratona da vida de vocês. Por isso que eu perguntei para vocês, quantos aqui esperam receber uma unção? Veja bem, o Brasil hoje está na melhor época a nível de informação. Se você entrar no seu YouTube e você achar algum tema que você queira escutar, você pode digitar esse tema e você vai escutar a mensagem por talvez os 100 melhores pastores do Brasil falando sobre aquele tema, e você vai poder escutar. Se você quiser descobrir alguma coisa sobre unção, você vai digitar lá, como receber unção, e você vai ver ali vários pastores ensinando como você receber unção. A questão é que quando nós estamos nesse momento, e nós não recebemos essa unção, nós não entendemos o que está acontecendo no mundo espiritual, nós voltamos para a maratona da nossa vida. E quando Paulo ele está falando aqui, ele está falando de um modo. Eu sei que nós estamos num país que tem muita depressão, vários suicídios, inclusive em Marília, e principalmente, ou infelizmente, no meio dos evangélicos. Mas queridos, preste atenção, Elias era um homem depressivo, tanto que ele pede a morte para Deus, tanto que ele entra no deserto sem água e sem comida, tanto que ele entra numa caverna escura. Preste atenção aqui à noite, quando a gente apaga as luzes aqui, pensa naquilo. Agora pensa numa escuridão de uma caverna no meio do deserto, sozinho. E nós começamos a ver que aquelas pessoas que não conseguem controlar e não conseguem administrar as suas emoções, elas ficam reféns dela. E quando nós falamos de corpo, alma e espírito, nós estamos falando que a carne pode te governar. Isso para aqueles que estão caminhando na imoralidade da carne, nas concupiscências da carne, nos desejos da carne, ou nas doenças da alma. Isso pode te governar também. Mas todos aqueles que conseguem entender que o Espírito Santo, quando edificado, quando com atitude, quanto com busca, quanto com fogo, quanto com paixão, quanto com lágrimas, ele é nutrido, o Espírito governa a sua alma e governa o seu corpo. Queridos, por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu não quero que vocês voltem para a casa de vocês e sofram esse ano de novo. Sabe, às vezes eu escuto de pessoas assim, vocês escutaram o Davi falando de Bauru aqui, e às vezes quando eu olho aqui, só aqui eu tenho 320 voluntários aproximadamente. Tem uma estrutura que talvez se você for em alguns eventos da capitais você não vai encontrar. Tudo pronto. Nem preciso fazer nada na verdade a nível braçal, porque todo mundo aqui sabe melhor do que eu o que tem que fazer. Mas a unção não está na estrutura. Se vocês falarem assim, pastor, vamos fazer um evento com outra coisa, vamos, a gente pode trocar essa cobertura, colocar outra, vamos calcular, talvez gastamos aqui 500 mil reais,
mexendo em tudo isso, consertando tudo isso, colocando poltronas aí nas arquibancadas para ficar mais confortável, trocamos esses climatizadores por ar-condicionado, vamos fazer uma inscrição a R$300, vamos começar a pagar desde agora, e nós vamos fazer. O sonho desde a primeira Deep Conference que nós estávamos, era fazer um palco no meio. Os que estavam aqui lembram disso. O nosso sonho era fazer um palco desse. Fizemos. Por quê? Porque não tem impossíveis para a gente fazer. Mas a questão é, se nós não entendermos o que fazemos com a nossa unção, tudo se resume a nada. Se você voltar aqui amanhã nesse horário, você não vai encontrar mais nada aqui. Você não vai encontrar mais nenhum cabo aqui. Você não vai encontrar nada. Talvez você encontre um caminhão aqui na frente. E eu comecei a ver isso. Quando eu decidi escrever esse livro, queridos, preste atenção. Entra no preço. Nós acabamos de cantar que nós queremos ser o sacrifício do nosso Deus. E para a gente ser o sacrifício, exige sacrifício, obviamente. E eu lembro que no começo, pastor, eu comecei a lembrar quantas vezes eu precisei investir. Eu me lembro quando eu tive que gastar para ir para Santarém. Eu não sei falar para vocês quantas vezes eu tive que pagar ônibus, pagar van. Quantas vezes nós fomos para Curitiba receber. Quantas conferências, quantos encontros. Sabe qual que é o resumo do meu livro? Eu li a nível de células 50 livros aproximadamente. Nesses 7, 8 anos de ministério. Só sobre células. Apliquei. O que deu certo, eu coloquei no livro. O que não deu, eu tirei. O que isso significa? Quantos que eu paguei em cada livro que eu li? Quantos que eu paguei em cada curso que eu fiz? E às vezes era longe, Santarém, Marília. É uma pernada boa. E às vezes Deus me deu a graça de pregar em alguns lugares que as despesas eram pagas, mas quando eu ia pregar em alguns lugares, eu não ia nem pensando no que eu ia dar para as pessoas. Eu ia falando: Deus, eu preciso que o Senhor me ensine algo. Eu preciso aprender algo aqui. E sabe, queridos, eu olho alguns de vocês vindo de tão longe e isso me emociona. Me emociona porque eu vejo um sacrifício humano muito, muito intenso. Se vocês falarem assim: pastor, você sabe o que é viajar 40 horas numa van? Eu não sei. Já viajei 10 horas, 11 horas, até 12, mas 40 nunca. Mas, ao mesmo tempo que eu me emociono, eu sei que se da mesma maneira que nós temos um investimento no sacrifício humano, se nós não fizermos o mesmo nesse sacrifício espiritual, esse sacrifício humano se resume a nada. Porque aqui, quando Deus, Ele chama Elias da caverna, Elias tenta explicar como nós explicamos. Deus, mas olha lá, os profetas foram envergonhados, veio fogo do céu, né? Eu tenho sido tão responsável com a sua obra, né? Eu tenho feito tanto pelo Senhor, eu tenho sido tão zeloso com a tua obra. E Deus, Ele não quer saber disso. Ele fala assim: Elias, volte para o caminho que você não deveria ter saído. Volta para a maratona da sua vida. Porque o que eu tenho que fazer através de você eu ainda não fiz, ainda tem coisas para você fazer. Ele escutou isso do próprio Deus. Ninguém foi pregar para ele. O próprio Deus foi lá. Sabe o que significa? Que se o próprio Deus falar com você e você continuar sem fazer nada, as coisas vão continuar do mesmo jeito para você. Sabe, queridos, ano passado, quando eu vi as outras conferências acontecendo no final do ano, fui almoçar com alguns amigos.
Eles falaram assim para mim: mano, você tem noção que a Deep Conference é a maior conferência do Brasil? Se nós formos colocar uma proporção por cidades. Eu falei assim: como assim? Ele falou assim: cara, você coloca 1%, 1,5% da sua cidade dentro da conferência. Sabe o que significa essa proporção? E eu olhei e eu falei assim: cara, mas se eu te falar que eu não estou contente, você acredita? Porque eu não me preocupo com a estrutura, mas o que me alegra é quando me convidaram para ir pregar em Manaus. Preste atenção quando eu falo de atitude. 22 jovens venderam latinha, foram pescar, vendiam os peixes na feira para pagar a passagem de avião. Eles chegaram aqui, 22 jovens eu estou falando: pastor, nós queremos fazer a nossa primeira conferência lá em Manaus, será que o senhor iria pregar? Eu estava olhando para 22 jovens, eu olhei para eles e eu falei: cara, pelo esforço de vocês eu vou. Quando eu cheguei lá, dia 7 de setembro, tinha 560 jovens, que eles ganharam do carnaval até setembro. E não é a parte boa de Manaus. E quando eu fui conversar com eles, eles falavam assim: pastor, nessa época nós conseguimos levar 22 dos 60 jovens que nós tínhamos no nosso ministério. E é naquela parte de Manaus que é meio divisa com a Bolívia, tinha boliviano no meio, parecia índio, imagina só. Outra igreja que eu me alegro muito, que são pessoas que tiveram atitude, vou pregar sábado que vem lá nas minhas férias, vou fazer o lançamento do meu livro lá, é a igreja de Santos. Eles vieram aqui em uma imersão e vieram em 2 Deep Conference. Eles não reuniam 115 jovens. Hoje eles têm igreja em Praia Grande, São Vicente, eles têm igreja em Caraguatatuba, eles estão abrindo um núcleo em São Paulo e eles estão reunindo mais de 750 jovens lá. Sabe por quê? Porque eles não se resumem à estrutura. Eles entenderam o que eles estavam fazendo aqui. Eles pegaram e receberam a unção e foram executar a unção na cidade deles. Quantas cidades nós estamos aqui? 16 estados. 16 estados. 4 nações. Vocês imaginam o catalisador que está sendo isso aqui? Se pelo menos um de cada lugar decidir executar isso, a colheita é imensurável, queridos. A colheita é imensurável. Fogo, paixão e lágrimas. Você tem que morrer para as suas vontades, você tem que morrer para as suas necessidades. Sabe, eu confesso para vocês, em novembro agora, nunca falei isso de púlpito, quando a minha filhinha nasceu e ela ficou na UTI, nós descobrimos que ela tinha uma síndrome. Minha esposa abalada, tentando ser forte, meu filho pequenininho, igreja em Bauru, ministério de jovens, a Deep Conference para acontecer. Responde uma coisa para você mesmo: você acha que nesse momento a minha emoção estava boa? Você acha que nesse momento eu tinha vontade de fazer alguma coisa? Mas acontece que algum tempo, depois que eu entendi que as minhas desculpas, que os meus sofrimentos não eram válidas diante de Deus, eu olhei para o que eu tinha que fazer e falei: eu vou continuar correndo, eu vou continuar essa maratona, porque se eu acredito que o nosso Deus é soberano, eu acredito que tem um propósito para todas as coisas. Em paralelo a isso, em dezembro, eu cheguei para a galera do louvor e falei assim: a nossa EP tem que sair esse ano. Tem que sair esse ano. Nós não temos mais desculpas para não ter uma.
mas faltam 2 meses, não tem problema. Sabe, eu estou cansado de pregar no Brasil, fora do Brasil, e encontrar uma geração de jovens preguiçosa, melindrosa, que não tem fogo, não tem paixão pela presença de Deus, que não tem paixão por vidas, que não derramam lágrimas mais sobre a sua geração, que não derramam lágrimas mais sobre a sua cidade, e aí depois não faz nada disso, aí chega no culto e fica falando: Deus, manda um fogo aqui, que eu quero dar uma chapada, por favor. Para quê? Vocês sabem qual é o propósito de unção? Vocês sabem o preço que é para você manter uma unção? Porque aqui eu tenho certeza que todos vocês já receberam algum tipo de unção. A questão é, o que vocês estão fazendo com ela? Nós estamos nessa maratona e nós entramos nessa corrida de revezamento aqui. Aqui em cima do púlpito passaram alguns pregadores, e nesse momento que eles chegam, eles vão passar algo para vocês. Só que o que me chama a atenção nessa corrida é que o bastão é a nossa geração. Porque Deus, Ele levanta a paz de uma geração. E quando nós pegamos a geração do pastor Domingos e dos pastores líderes de vocês, nós pegamos a geração anterior a nós. O que isso significa? Que a geração deles vai acabar antes da nossa. Acontece que eles estão segurando essa geração. Acontece que eles estão cuidando dessa geração. Acontece que eles estão ensinando essa geração, mas acontece que quando nós chegamos em momentos como esse, eles começam a fazer uma transição para vocês, e aí, quando chega a sua vez de correr, você está parado, esperando acontecer algum espetáculo para você fazer alguma coisa, e aí, a sua oportunidade já foi. Aí a sua oportunidade já foi. Sabe, queridos, quando nós falamos de unção, nós estamos falando de renúncia, nós estamos falando de sacrifício. Cadê a galera de Pompeia? A galera de Pompeia está onde? Deixa eu achar vocês aqui. Está um pouco aqui. Antes da gente fazer a instituição da igreja, de alugar um templo lá, talvez alguns de vocês que chegaram agora nem lembram, mas o MK, os mais antigos vão lembrar. A gente se reunia em uma escola lá. E aí chegou um dia que, vou resumir, a gente foi expulso da escola. Não podia mais usar a escola no próximo final de semana. E aí, o que a gente faz? Volta todo mundo para Marília? Volta todo mundo para as células? Não. Vamos achar outro lugar. Mas que lugar? Ah, tem uma chácara, mas a chácara é afastada da cidade. Não tem problema, eu vou lá. Nesse dia eu acho que até o pastor Domingos foi comigo lá. E quando nós chegamos naquela chácara, as pessoas estavam lá. Preste atenção, as pessoas, elas estão pedindo socorro. E é para você responder o socorro dela, não fugir do socorro dela. Hoje, nós já estamos com um templo lá, nós já temos uma igreja lá, um pastor. E preste atenção, o que eu vou falar para vocês. Nesse ano, eu acredito que nós vamos começar os nossos templos lá em Oriente, lá em Veracruz, Bauru nós começamos também, e eu falo isso, queridos, com muito temor no meu coração. É uma graça que Deus tem dado para mim na visão celular, uma graça que Deus tem dado para mim a trabalhar com pessoas nas pequenas coisas, nos detalhes. E eu vejo o Fabiano e a Mari que estão cuidando de Oriente. Todos os módulos que eu fiz extras, para que eles pudessem aprender mais, fora do currículo básico da igreja, todos eles estavam lá. É por isso que a unção está aumentando, é por isso que a unção está crescendo. Por quê? Porque Deus, Ele responde àqueles que andam em direção a Ele, aqueles que atraem a presença dEle com o coração. Então, preste atenção no que eu estou falando para vocês. Estou tendo uma conversa muito franca com vocês. Muito franca, porque eu não quero simplesmente orar para vocês, impor as mãos para vocês, ficar um caído aqui, outro caído aqui, e vocês forem embora e continuar do mesmo jeito. Eu não quero isso. Sabe, o Brasil tem muito disso.
É por isso que eu falo que se os finais dos cultos que nós temos fosse sinal de alguma coisa, o Brasil já teria mudado. Leonardo Ravenhill, ele fala assim: se todos os cristãos que, falava assim, né? Se todos os cristãos que existem no mundo vivessem um evangelho verdadeiro de Jesus, por um único dia, nós virávamos essa nação do avesso. Um dia só. Mas às vezes a gente está atrás de oba-oba. Fogo, paixão e lágrimas. É difícil a gente ver jovens chorando e gritando para pedir vidas para Jesus. E sabe, queridos, eu conheço tantos pastores que gostam de trabalhar num nível de intelecto, que gostam de trabalhar num nível de ensinamento, num nível de de colocações de interesse, mas quanto mais eu conheço eles, mais eu entendo que a vida com Jesus é pregar ou morrer. É pregar ou morrer. O pobre precisa escutar Jesus, mas o rico também precisa. Um centro de convenções não muda uma pessoa. A sua inteligência informa, não transforma. Só Deus dá o crescimento. Só que Deus dá o crescimento para aqueles que Ele encontra um coração reto, íntegro, temente a Ele e alinhado com o propósito dEle. Se eu fosse parar aqui para contar para vocês o tanto de coisas que nós temos que atravessar para continuar pessoalmente, ministerialmente, saúde, família, para quê? Isso não vai agregar em nada para vocês. O que vocês têm que entender é o seguinte: vocês precisam pregar ou morrer. Vocês têm que ter fogo por recebido do Espírito Santo, ou o evangelho que vocês vivem é uma mentira. Vocês têm que ter paixão no coração de vocês por Jesus e por almas, senão é tudo farsa. Vocês têm que derramar lágrimas sobre os perdidos, porque senão o evangelho não é genuíno. Não é genuíno. É pregar ou morrer. É pregar ou morrer. E eu posso falar para vocês, às vezes eu escuto algumas pessoas falando assim: olha, se eu tivesse visto isso aqui, olha, Deus já poderia ter recolhido a minha vida, porque já estaria bom. Eu falo para vocês: Deus, não me leva ainda não, porque eu sei que o seu evangelho não é só isso. Eu sei que tem muito mais para acontecer, e eu quero que meus olhos vejam a sua glória descendo sobre essa nação, descendo sobre o Brasil, descendo sobre os 5 continentes. Eu acredito que o vento do Espírito vai soprar dos 4 cantos dessa nação, e onde ele encontrar um desesperado, um faminto pela tua presença, um homem ou uma mulher que tem sede pela tua presença, ele vai começar a responder. Ele vai começar a responder. Existe um momento épico no Brasil de céus abertos. Nunca em outra hora nós tivemos um vento tão favorável para o evangelho como agora. Nunca. Mas nós precisamos fazer alguma coisa. Aqui nós recebemos, mas nós praticamos lá fora. Aqui nós recebemos, mas nós executamos lá fora. Nós precisamos de atitude. Nós precisamos executar. Nós precisamos entender que o evangelho está acima da sua vontade, que o evangelho está acima da sua saúde, que o evangelho está acima dos seus sentimentos, que o evangelho está acima da sua alma, acima da sua depressão. Se nós não entendermos isso, nós nunca vamos viver o evangelho. Nós nunca vamos viver o evangelho. O evangelho está acima da sua condição financeira, queridos. Presta atenção, deixa eu falar algo para você. Quando um convite pelo Espírito Santo é feito para você, você não precisa responder que você não tem dinheiro. O Espírito Santo não precisa do seu dinheiro. Se Ele está te chamando, Ele vai prover para você. Se Ele não está provendo, você precisa sim se desesperar, porque se você estivesse cumprindo o propósito dEle, Ele ia prover.
Quando nós estamos cumprindo o propósito de Deus, os recursos nunca é um obstáculo, é a solução que Ele envia. É a solução que Ele envia. Quantos de vocês aqui querem realmente receber essa transferência de unção? Quantos aqui estão dispostos a renunciar? Quantos aqui estão dispostos a pagar o preço? Preste atenção, queridos. Se você falar para mim lá no último dia que você viu fogo cair do céu, mas o seu nome não estiver na galeria dos heróis da fé, não valeu a pena. Eu não estou falando de salvação para nós aqui, tá? Porque eu acredito que nós vamos ganhar a geração dos perdidos. Eu acredito que eu estou falando com homens e mulheres de Deus aqui essa manhã, amém? Tem homens e mulheres de Deus aqui, tem jovens apaixonados pelo Espírito Santo aqui. Porque se com 5 pregações que nós tivemos para trás aqui, você não entregou a vida para Jesus ainda, corre. Fala para alguém orar com você e fala: cara, eu já tinha que ter entregue minha vida para Jesus, eu não entreguei ainda. Nós estamos falando aqui de homens e mulheres que vão entrar na galeria dos heróis da fé. Daqueles que fizeram a diferença, daqueles que fizeram ainda que não enxergassem, daqueles que fazem ainda que não exista nada ali na frente deles, mas aqueles que respondem ao pedido do Espírito Santo. Ele faz um convite porque Ele é cavalheiro, e nós estamos aqui nessa zona de transferência. Sabe, queridos, se Deus Ele achar que você não tem nada para oferecer, Ele mesmo se encarrega de te arrancar. Mas eu quero falar para vocês que quando nós olhamos para essa corrida de revezamento, que nós entramos todas as vezes que nós estamos em um momento como esse, na maratona da nossa vida, nós podemos falar de gerações, e nós podemos falar do individual de nós. E o que é interessante é que sempre o mais rápido, sempre o mais veloz, ele é o último a entrar no circuito. Quando nós olhamos para Abraão, ele já correu o trecho dele, e depois Isaac, e depois Jacó, e depois vieram Moisés, Josué, depois nós tivemos os profetas, os reis, depois nós tivemos Jesus, e nós tivemos os discípulos. Depois nós tivemos a galeria dos heróis da fé, nós tivemos Billy Graham, nós temos ainda entre nós Lou Engle, nós temos ainda entre nós a Heidi Baker para as mulheres, nós temos ainda entre nós Todd White, nós temos ainda entre nós Pastor Domingos, nós temos ainda entre nós, fala o nome do seu pastor, nós temos o seu pastor correndo. Nós temos o seu pastor correndo nessa geração antiga, mas preste atenção, eu acredito que nós vamos entrar na última colheita, que nós vamos entrar na maior colheita, e eu olho para vocês, e eu enxergo os melhores corredores do Evangelho, eu enxergo os corredores mais velozes do Evangelho, e eu quero falar para vocês, queridos, o Espírito Santo, Ele me deu graça. Por que eu falo para vocês que Ele me deu graça? Porque há 8 anos e meio atrás eu nem crente era. É isso que me assusta. Há 8 anos e meio atrás, agora em junho vão fazer 9 anos. Quase 9 anos atrás, eu não era nem crente. Eu não era nem evangélico. Talvez você também não, mas eu sei que tem alguns aqui que são evangélicos já há 10 anos, 15 anos, 20 anos talvez. Alguns nasceram em berço evangélico. Mas por algum motivo ou por outro, você ainda não entrou na pista, e eu não quero discutir isso com você, porque é como eu disse, o Espírito Santo ele responde a uma atitude, ele responde a uma ação, ele não é estático. Não importa o que você fez, não importa o que você não fez, importa que se você estiver disposto a entrar na pista, existe uma unção para você, existe fogo para você,
Existe uma paixão que vai queimar no seu coração. Existem lágrimas que vão ser brotadas dos seus olhos para regar a próxima geração. Sabe, queridos, quando eu vi esse ginásio sendo tomado por fogo, por água, por vento, eu vi esse ginásio desaparecendo, o Espírito Santo falou: eu vou estar lá, eu vou estar lá. Queridos, eu quero falar para vocês, eu não canso de repetir, se algum dia o Espírito Santo falar que isso aqui não é mais importante, nós não temos dificuldade nenhuma de não fazer, sabe? Eu não gosto de fazer as coisas simplesmente para mostrar que fazemos, eu gosto de fazer o que o Espírito Santo pede para eu fazer. Quando eu falei para vocês que eu sei o que é de ser difícil, eu sei o que é começar, olha aqui, nós temos o Lucas aqui, ele que canta na nossa igreja de Bauru, e aí às vezes você olha um som desse, você fica até empolgado, mas às vezes no nosso som, nós temos que dar até umas bicudas nele, senão ele começa a falhar, porque ele não para de chiar. Mas deixa eu falar uma coisa para você, isso não impede da expansão do Evangelho acontecer lá, porque a unção não está na estrutura. Deus ele unge pessoas, Deus ele unge homens e mulheres, e existe uma unção que está pairando sobre este lugar. Existe uma unção que está pairando sobre este lugar. Porque eu estou sendo bem enfático, porque eu não quero que seja algo emocional. Eu não quero que você seja ganho pelo seu emocional. Eu não quero que você responda porque a sua carne está sentindo um arrepio. Preste atenção no que eu estou falando. Eu estou falando de uma unção que vai vir sobre a vida daqueles que estão dispostos a pagar o preço para varrer essa nação através do poder da glória de Deus. E eu acredito que os que estiverem dispostos a receber essa unção, quando vocês voltarem para suas igrejas, quando vocês voltarem para suas cidades, para os seus países, vocês já vão sentir uma atmosfera mais densa naquele lugar. Porque a presença de Deus já vai estar lá se manifestando naquele lugar, esperando você chegar. Fogo, paixão e lágrimas. Onde estão os que vão derramar as lágrimas sobre uma nação? Lágrimas, angústia, sabe? Desespero. Eu me lembro que um dia, porque eu falo para vocês que nós não precisamos apelar para o emocional. Eu me lembro, quando eu estava em Santarém, eu escutei vários homens de Deus pregar, mas o último foi um velhinho, Ralph Neighbor, e ele já estava tão sem vigor físico, que ele ficou o tempo todo segurando no púlpito, e ele falava bem baixo, e eu estava lá, e ele falou assim: olha, eu sei que não tem espaço aqui no campo, mas só faz um sinalzinho assim, se você quer essa unção de multiplicação, que você quer essa unção de avanço, se você quer essa unção de alcançar vidas para Jesus, aí onde você está. E eu olhei para aquele velhinho, eu falei assim: meu Deus, será que vai sair alguma coisa mesmo? E ele fez uma oração tão simples, tão simples. Eu não entendia nada do Evangelho. Fazia uns 4 meses, 5 no máximo, que eu tinha me convertido. Eu nem tinha lido a Bíblia inteira ainda, eu estava na metade dela, nesses 5 meses. Eu não sabia o que era unção, para que servia uma unção. Eu só sei que começou a arder um negócio no meu coração, que eu queria ganhar gente para Jesus, que eu queria ganhar vidas para Jesus. Preste atenção, as grandes coisas não fazem as pequenas, nunca assim. A ordem é: as pequenas coisas realizam as grandes coisas. Por isso eu estou falando para vocês de detalhes. Detalhes.
Conhecimento é importante, informação é importante, comunicação é importante, estrutura tem a sua importância, mas a essência de tudo é o Espírito Santo de Deus. Pastor, você não se preocupa em crescer, em multiplicar células? Não, eu me desespero por mais de Deus, eu me desespero por mais da presença dEle. Eu peço mais fogo, eu peço mais paixão, eu peço mais lágrimas. Sabe por quê? Quem dá o crescimento é Ele. Ele dá o crescimento. Ele é o provedor. Ele é o que realiza. Ele faz o que não existe existir. É Ele o que faz com que as coisas que não existem se tornem coisas materiais. Descanse o seu coração. Entenda isso. Busque a presença do Espírito Santo. Comece a regar esse chão com lágrimas, mas lágrimas desesperadas por paixão. Fale: Espírito Santo, eu quero que meu coração se apaixone de novo por você. Espírito Santo, eu quero que meu coração esteja enfermo de amor de novo por você. Me dá desespero pelos perdidos. Me dá desespero pelos perdidos. Me dá desespero pela minha cidade. Me dá desespero pela minha cidade. Eu preciso me apaixonar outra vez, Jesus. Eu preciso me apaixonar outra vez. Eu já escutei tantas pregações, eu já escutei tantas pessoas pregando, mas a minha vida não sai do lugar. Nunca acontece nada comigo, porque até hoje eu não decidi responder, mas hoje eu quero responder. Eu quero entrar nessa zona de transferência. Eu quero receber essa transferência de unção. Eu quero pegar o bastão dessa geração e eu quero correr. Queridos, eu quero que vocês fechem os olhos. Se você quiser essa unção, não estou falando para os que já estão aqui, mas para você que ainda não respondeu, se você quiser essa unção, responda ao Espírito Santo agora, sabendo das condições. Como eu disse para vocês, eu não estou falando de salvação aqui. Eu acredito que vocês já tiveram várias oportunidades para entregar a vida para Jesus. Eu estou falando de quem quer correr como herói da fé, como pilar do Evangelho, como homens e mulheres que vão ser agentes de transformação, vão ser homens e mulheres que vão carregar essa unção, homens e mulheres que vão carregar o fogo, que vão carregar a paixão pelo Espírito Santo de Deus. Fala: Espírito Santo, eu estou aqui, eu quero ser esse corredor, eu quero pegar nessa corrida de revezamento esse bastão, e eu quero correr a minha maratona, eu quero correr a maratona da minha vida, e eu quero, assim como o apóstolo Paulo finaliza a sua vida, eu corri a corrida da fé, e eu acabei ela. Eu corri a corrida da fé, eu alcancei a coroa incorruptível. Fogo, paixão e lágrimas. Fogo, paixão e lágrimas.